Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando. E nas aulas dessa semana, de 14 a 18 de setembro, nós vamos trabalhar sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas e duas equações. A gente vai ver a resolução algébrica, e a gente tem dois métodos de resolver um sistema de equações, e a gente vai ver também a representação geométrica desse sisteminha, tá bom? Vamos lá então. Sistema de equações do primeiro grau, com duas incógnitas. Um sistema de equações é formado quando temos duas ou mais equações. Durante essa semana estudaremos o sistema de equações do primeiro grau que possuem duas incógnitas e duas equações. Então, o sisteminha, gente, vocês já viram na semana passada as equações do primeiro grau com duas incógnitas, que era quando a gente tinha 2x mais 3y igual a 20, menos x mais menos 2y igual a 90, quando a gente tinha duas incógnitas, né, mas apenas uma equação. A partir do momento que a gente trabalha duas equações ao mesmo tempo, a gente chama de sistema de equações, passa a ter mais de uma equação. Então, são sistemas de equações do primeiro grau, com duas equações, a gente vai estudar, e com duas incógnitas. Quando duas equações formam um sistema, embora cada equação tenha infinitas soluções, a gente já viu que cada equação pode ter infinitas soluções, né? Pode ter. Devemos procurar a solução que satisfaça as duas equações simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, a solução de um par de um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas é um par ordenado x e y, que é a solução tanto da primeira quanto da segunda equação. O que eu quis dizer nessas duas últimas frases aqui? Que quando a gente trabalha uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, uma equação só, ele pode ter várias soluções, uma solução só, mas também várias soluções. Infinitas soluções, que é o nosso par ordenado para aquela equação. Porém, quando a gente trabalha um sistema, esse par ordenado, um sistema tem mais de uma equação. Essa solução que a gente encontra para a primeira equação, que pode ter várias soluções, tem que ser a mesma resposta para a segunda equação também. Então nós precisamos ter, para resolver um sistema, não basta achar uma equação não basta achar uma solução para a primeira equação. O x e y na primeira equação é 1 e 2. E o x e y na segunda equação eu achei 4 e 5. Não. O x e y na primeira equação e o x e y na segunda equação, para ser solução do nosso sistema, tem que ser os mesmos. Professor, então eu achei lá que o x e y na primeira, que vai dar certinho na primeira equação, é 1 e 7 e na segunda é 1 e 7. Então, esse 1 e esse 7 é a solução do sistema, porque resolve as duas equações ao mesmo tempo. Então, o sistema precisa ter uma solução que resolva, que substitua as duas equações, as duas letrinhas, x e y na primeira e x e y na segunda. Eu sempre falo x e y, mas podem ser outras letras, tá? A e B, C e D, enfim. Qualquer outras letras que apareçam na nossa equação. Tem que ser as mesmas letras na primeira e na segunda equação para a gente trabalhar os sistemas, tá bom? Um sistema de equações pode apresentar um único par ordenado como solução, infinitos pares ordenados como solução, ou simplesmente não possuir solução, nenhum par ordenado que satisfaça. Quanto às soluções, os sistemas são classificados em. Então, assim como acontece nas equações, um sistema pode ter várias soluções. Sim, pode ser que na primeira equação e na segunda, ao mesmo tempo, 1 e 2 resolvam. Pode ser que 2 e 4 resolvam as duas também. 3 e 6 resolvam as duas. Um exemplo, tá? Então pode ser várias ou infinitas soluções, assim como pode ter apenas uma, que resolve as duas equações ao mesmo tempo, que resolve o nosso sistema, ou não achar nenhum par que sirva para os dois ao mesmo tempo, tá? Quando a gente acha um único parzinho que serve para as duas, a gente chama de sistema possível. O que é possível? Possível de se resolver. Sistema possível, o que significa isso? Que eu consegui resolver meu sistema. Determinado. Determinado é uma coisa certa. Então, sistema possível e determinado é quando apresenta um único par ordenado como solução. Geometricamente falando, então, no gráfico, cada equação tem a sua reta, né? No gráfico, então, a reta dessas duas equações, elas se cruzam em um ponto só. Tá? Sistema possível
ele tem solução. E indeterminado, eu não consigo saber qual é o parzinho certo. Qual é o parzinho, na verdade todos são corretos. Por quê? Sistema possível é possível de resolver. E indeterminado é quando tem infinitos pares ordenados como solução, quando tem várias soluções, tá? Porém, no nosso gráfico, uma reta fica sobre a outra. Parece que é um gráfico só, parece que é uma reta só, porque uma fica em cima da outra. São retas coincidentes, uma sobre a outra, tá bom? Aparenta ser uma reta só. E o sistema impossível? Impossível é o que não se resolve, tá? Quando a gente não consegue achar nenhum par ordenado como solução. A solução no gráfico é quando as retas se tocam. Se não tem solução, no gráfico, essas retas nunca vão se tocar. Elas vão ser paralelas. Paralelas é uma reta que anda do lado da outra, elas seguem juntas, segmentos de retas, uma do lado da outra. E o espaço entre elas é sempre o mesmo, ou seja, elas podem ir para o infinito, elas nunca vão se tocar, ok? Nunca se cruzarão. Então elas nunca terão uma solução, por isso que é um sistema impossível, ok? Aqui a gente vai ver alguns exemplos de como o nosso sistema se apresenta para a gente, tá? Como que a gente vai encontrar os sisteminhas em livros, quando a gente estiver estudando. Ele tem essa estrutura aqui, ó. Ele pode ser x mais y igual a 20 e embaixo 2x menos y igual a 25. Eles podem vir assim. Então, ó, o nosso sisteminha, as equações são apresentadas em linhas e inseridas em uma chave aberta. Eu coloquei chave aberta aqui, nem sei como a gente pode chamar essa chave, mas eu chamei de chave aberta porque a gente não fecha ela, tá bom? Então a gente tem, ó, a primeira equação na primeira linha, a segunda equação na segunda linha. A primeira equação na primeira, a segunda equação na segunda linha. Letra C, a equação na primeira, uma equação na segunda linha. Então a gente põe uma equação embaixo da outra. Dependendo do método de resolução que a gente vai usar para resolver esses sisteminhas, é interessante manter as duas equações dadas com seus termos alinhados, um sobre o outro, como acontece no exemplo A e no exemplo B. Tá vendo? Ó, o nosso x está sobre o x, o nosso y está sobre o y, o nosso A está sobre o A, ó, A e A, B e B. Então, tem situações que é mais fácil a gente deixar o sisteminha assim. Já em outros casos, é melhor a gente isolar, como acontece na letra B, na segunda equação. Ó, 2x é igual a menos 5y igual a 30, 2x menos 5y igual a 30, e x é igual a 8y mais 4. Não deixa de ser uma equação. Não deixa de ser uma equaçãozinha do primeiro grau, com duas incógnitas. Ah, professor, esse 8x, ele não poderia vir aqui do lado do x para ficar um embaixo do outro? Aí eu passo ele para cá e ele passa menos 8x? 8y? Pode, ele pode ficar x embaixo de x, e esse 8y passar antes. Ele está embaixo aqui, mas tomem cuidado, ele está embaixo, mas tem que ser tudo embaixo de tudo. Ó. O igual embaixo do igual. O igual não está, ele está depois do igual. E esse y está antes do igual, o de cima. Então, posso deixar todo mundo o 2x, o x embaixo de x antes do igual, o y embaixo de y antes do igual? Pode passar esse 8y para lá. Ele passa menos 8y igual a 4. Pode deixar assim. Mas tem situações que esse método, do jeitinho que ele está aqui, fica mais fácil de resolver. A gente vai ver algumas situações na hora de resolver aqui, tá bom? Resolvendo sistemas de equações. Então vamos lá para um exemplo. Para a gente poder resolver um sistema, tem que ter um exemplo, né? Então vamos lá. Eu vou usar esse exemplo, gente, para nós resolvermos. Algebricamente, quando a gente fala algebricamente, a gente vai pegar essas equações e vai resolver passo a passo algebricamente, cálculo por cálculo, como a gente resolve uma equaçãozinha, tá? Passando letra de um lado, número do outro, enfim, como vocês aprenderam a resolver uma equação. E a gente vai ver, então, tem dois métodos para resolver algebricamente e tem o método geometricamente, que é a solução geométrica quando a gente coloca no gráfico, tá? Como a gente fez com uma equação no gráfico na aula passada também, na aula da semana passada. Mas vamos lá então para esse exemplo. Resolvendo o sistema de equações. Exemplo. Em um estacionamento há carros e motos. Quase a mesma coisa que aquele exemplo anterior. Totalizando 14 veículos. Então, ó, nós temos carros e motos totalizando 14 veículos. E 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Gente, primeiro passo, se a gente tiver um probleminha, nós temos que montar o sistema para a gente resolver depois. Então, o primeiro passo é muito importante para montar o sistema, tem que montar direitinho.
Vamos lá. Primeira equação, vamos ter duas equações aqui. Tá? Tem dois valores numéricos aqui, ó, 14 e 48. Temos que tentar montar a equação em cima disso. Então vamos lá. Na primeira equação, o que a gente pode fazer? Eu não sei quantos carros e nem quantas motos eu tenho. Porém, eu sei que a soma dos dois, porque está falando, ó, carros e motos. Esse E significa soma, tá? O E na matemática significa soma. Carros e motos. Então, não sei quantos carros e nem quantas motos existem. Porém, a soma deles, desses dois, vai dar 14. Então, eu consigo dizer que x é carro, vamos supor assim, e y é motos. E montar a minha equação. X mais y é igual a quanto? É igual a 14. Montei minha equação. Tá? Montei uma equação. Coloquei ela aqui. Ó. Aqui já está montada, né? Vou montar a minha segunda equação. Na segunda equação não está falando total de veículos, está falando total de rodas. Porém, a gente tem que lembrar que motos tem duas rodas. Carros tem 4. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente não colocou x mais y, e eu falei aqui para vocês, ó, vamos usar x para carros e y para motos. Então, eu coloquei x mais y igual a 14. Carros mais motos, 14. E na segunda equação, a gente vai ver as rodas, tá? Para poder tentar resolver isso aqui. Os carros possuem 4 rodas. As motos possuem 2 rodas. E o total de roda no estacionamento é 48. Então, o que a gente faz? Cada x, ele tem que ter quantas rodas? X não é carro? Quantas rodas tem que ter o x? 4. Então, o que eu fiz? 4 vezes x. Porque cada x, cada carro, tem 4 motos, tem 4 rodas. Mais, porque eu estou querendo saber o total de rodas agora. Quantas rodas tem uma moto? 2. Quantas motos eu tenho? Eu não sei. Mas eu sei que cada uma dessas motos, se eu multiplicar 2 rodas por cada uma dessas motos, eu tenho o total de rodas das motos. Então eu faço 4 vezes o carro, que é o x, vezes o 4, 4x, que eu descubro o total de rodas dos carros, mais 2 vezes y, y são motos, e 2 é o total de rodas delas, 2 vezes y, eu descubro o total de rodas das motos. E a soma de total de rodas tem que dar 48. O que eu fiz aqui? Eu montei as duas equaçõezinhas, né, aqui em cima, e aqui embaixo, como se trata da mesma situação de carros e motos, x e y aqui é carro e moto. X e y aqui também é carro e moto. Vocês vão falar para mim, não, professor, x e y são os pneus, são as rodas. Não, x e y são os carros. As rodas estão aqui, ó. 4 rodas vezes o total de carro é o total de rodas. 2 rodas vezes o total de motos é o total de rodas que eu vou ter aqui, tá bom? Se eu tenho 10 motos, 2 vezes 10, 20 rodas. Se eu tenho 10 carros, 4 vezes 10, 40 rodas. Tá? Então, o x continua sendo carro, o y continua sendo carro. Quem mudou aqui na frente são os totais de rodas, tá bom? Então, eu montei duas equações que falam da mesma situação, tá? Fala de carros e motos, e aqui também o x é carros e o y são motos, ok? E o nosso sistema ficou assim, x mais y igual a 14, 4x mais 2y igual a 48. Abrimos as chaves, que é a estrutura que ele segue, né? Vocês vão encontrar sempre assim o sisteminha, uma equação em cima da outra, formados em linhas, né? E com essa chave aberta aí. Vamos lá. Resolvendo então agora sim a gente vai resolver algebricamente, pelo método da substituição. Gente, esse conteúdo é um pouquinho... ele não é ruim, não é difícil, mas a gente precisa prestar bastante atenção. Então eu vou tentar pegar bem leve com ele e com os exercícios também, tá? Vou evitar colocar frações, vou evitar colocar... resultados que dê número com vírgula, para tentar ajudar vocês mesmo. Depois a gente voltando esse ano que vem, se eu continuar com vocês, a gente reforça isso, tá bom? Vamos lá. É o método da substituição. Então vamos prestar bastante atenção, tá, gente? Consiste em isolar uma incógnita. Quem é incógnita? É o x ou o y. Então a gente vai isolar uma delas, né? E após esse processo,
substitui ela na outra equação para determinar uma das incógnitas. Após identificar uma dessas incógnitas, utilizando qualquer uma das equações dadas, facilmente encontraremos a incógnita que ainda falta para formar a nossa solução, o nosso par ordenado. Não entendi nada, professor? Então vamos lá. O que a gente faz então? Primeiro passo, tudo que está aqui escrito, passo a passo. Primeiro passo, as duas equações estão aqui, x mais y igual a 14, 4x mais 2y igual a 48. O que aconteceu aqui? As duas equações formaram um sistema. A primeira equação eu coloquei esse 1 em romanos e esse 2 em romanos, eu só coloquei para identificar primeira equação, segunda equação, tá bom? Esses daqui ó, não interfere nada no resultado, é primeira e segunda equação, só para marcar. Primeiro passo, pega a equação 1, essa daqui, ó, pega essa equação 1, isola o x, e o que a gente tem? Professor, o que é isolar o x? É deixar ele sozinho. Vocês não têm um sinal de igual na equação? Sempre que a gente tiver uma equação e a gente falar em isolar, é deixar o x sozinho de um lado. O que eu fiz na primeira equação, então? Deixei o x sozinho, igual, e joguei tudo para o outro lado. O 14 já estava do outro lado, continua 14. O mais y foi para o outro lado com 14. Ele ficou menos y. Vocês vão falar, professor, mas você falou que letra de um lado, número do outro. Na hora de resolver a equação, quando tiver uma letra só, a gente separa a letra de um lado e o número do outro. Por enquanto, a gente quer isolar uma letra só, então a outra a gente joga para o lado dos números mesmo, para deixar apenas uma isolada. O que aconteceu? X mais y igual a 14 é a mesma coisa que x é igual a 14, está somando aqui, passa para lá, tirando, menos y. Essa equaçãozinha nova, x igual a 14 menos y, é a mesma coisa que essa, ok? É a mesma coisa, só trocamos um termo de lugar, tá bom? Segundo passo. Depois que a gente fez isso na equação 1, professor, por que você não fez isso na equação 2? Porque se eu for isolar a letra, eu tenho que tirar esse 4 da frente do x, se eu for isolar o x. Ou esse 2 da frente do y, se eu quiser isolar o y. Porém, para eu tirar esse 4, eu vou jogar tudo que está aqui do outro lado, e esse 4 que está multiplicando, eu jogo aqui embaixo em forma de fração. Vai ficar uma coisa assim, com uma fração embaixo. Então fica mais difícil. Tente isolar sempre quem está sozinho, quem não tem nada aqui na frente, quando é 1. O x, foi fácil isolar ele? Foi, ele já era uma letra sozinha, acompanhada de 1, quando não tem nada aqui na frente é 1. Ele já era um x apenas. Ficou fácil. Ah, professor, e esse 1y? Ficaria fácil? Ficaria. Y é igual a 14, passo o x para lá, menos x. Ficaria fácil também. Eu comecei do x porque o x estava no comecinho, tá bom? Mas tentem evitar esses aqui então. Ó. Quando tiver na frente um número diferente de 1, tenta evitar isso. Deixe isolado quem já é um x ou um y, tá? Dá na mesma daí se for x ou y. Porém, quando for assim 4x e 2y, evitem usar, tá bom? Isolá-los, porque vocês vão ter que tirar esse 4 e esse 2 da frente. Bom, isolamos o x na primeira. Depois que a gente isola na primeira, ou na segunda, poderia ter isolado na segunda, a gente substitui na outra equação. Se eu isolei o x na primeira, eu vou pegar esse valor do x e vou substituir na segunda equação. Então, como que vai ficar se eu pegar o x e substituir na segunda equação? Quem é a segunda equação? Está aqui, ó. 4x mais 2y igual a 48. Copiei ela aqui embaixo, ó. 4x mais 2y igual a 48. Professor, o que é substituir esse x? Aonde tiver x nessa equação, eu tiro. Eu não vou deixar mais o x. Aonde tiver x nessa equação, eu coloco 14 menos y. Olha como fica. 4x significa 4 vezes x. 4 vezes não é mais x, é 14 menos y. 4 vezes, no lugar do x, 14 menos y. Abri até parênteses para mostrar. Sempre que eu substituir alguém, põe entre parênteses, tá? Para ficar mais fácil. 4 vezes 14 menos y. E o resto agora que não tinha x? Copia. Mais 2y igual a 48. Somente copiei. Somente substituir x, né? Aonde tinha x. 4 vezes x, 4 vezes, no lugar do x, coloquei 14 menos y. Professor, por que isso, professor? Para que dar esse trabalho?
Porque precisamos trabalhar. Quando a gente tem x e y, eu não consigo achar as respostas numa equação. Eu preciso trabalhar com uma incógnita só. Fazendo isso, só vai ficar uma incógnita. Olha aqui o que a gente vai fazer. Substituímos. O que a gente faz agora? Faz a distributiva do 4 para o 14 menos y. O que é a distributiva? 4 vezes 14, porque está multiplicando, né? Multiplica tudo que está lá dentro. 4 vezes 14, 56. 4 vezes y, 4y. O 4 é positivo, o y é negativo. Sinais diferentes da multiplicação, menos. 56 menos 4y. E o resto? Copia. Mais 2y igual a 48. Repare essa equação, gente. Ó. Reparem essa equação. 56 menos 4y mais 2y igual a 48. Não tem mais x nela, porque o x a gente substituiu. Se não tem mais x, eu consigo achar o valor da letra que está aqui. Qual é a letra que está aqui? É o y. Eu consigo achar o y. O que é y no nosso problema? O nosso problema, o y era o total de motos. Então agora, nessa equação que ficou sem a letra x, eu consigo achar o total de motos. Quando eu achar o total de motos, eu consigo achar o total de carros depois. É bem mais fácil. Então vamos lá. Como que eu resolvo essa equação agora que só tem uma incógnita? A equação de uma incógnita é aquela equação que a gente viu em forma de revisão no começo do ano, que vocês já viram no sétimo ano, perdão, quando vocês fizeram equações do primeiro grau no sétimo ano. E a gente fez uma revisão no início do ano, que eu lembro, tá? Presencial, nas aulas presenciais. O que a gente faz com a equação agora quando tem uma incógnita? Tudo que tem letra de um lado, tudo que tem número do outro. Do lado de quem? Do igual. O menos 4 já está antes? Deixa menos 4. Mais 2y já está antes? Mais 2y. Tem mais y? Não tem. Igual, tudo que é número a gente coloca depois. Então a gente separa os coeficientes dos y dos termos independentes. 48 já estava depois? Já, não troca o sinal. 56 vem para cá junto. Era positivo, passa negativo. Ficou como? Menos 4y mais 2. Se eu devo 4 e eu vou pagar apenas 2, eu fico devendo 2. 2y negativo. 48 tira 56. Se eu tenho 48 reais, mas eu devo 56, eu pago 48 e ainda fico devendo 8. Lembra quando acontece isso? Quando a nossa letra é negativa, não pode ficar negativa? A gente multiplica por menos 1 e troca o sinal de todo mundo. Tanto quem está antes quanto quem está depois. Precisa colocar esse menos 1 toda hora, professor? Não. Se vocês olharem aqui e aqui for negativo, vocês têm que trocar o sinal de tudo. Tanto antes quanto depois, tá bom? Menos 2y igual a menos 8. Se multiplicar por menos 1, a gente troca o sinal de todo mundo, porque o número que está com a letra nunca pode ser negativo. Se fosse negativo só aqui, tudo bem, mas aqui não. Tá? Então, mas quando multiplica por menos 1, para mudar, só que mudar apenas esse eu não posso. Eu tenho que mudar tudo. Aqui era menos e aqui era menos. Fica mais e fica mais. Se aqui fosse menos e aqui fosse mais, onde era menos ia ficar mais, onde era mais ia ficar menos. Tem que trocar tudo. Mexeu de um lado, mexe do outro. Se eu multipliquei por menos 1, troquei o sinal de todo mundo, aqui ficou 2y, que era negativo, ficou mais, menos 8 também ficou mais 8. Nem coloquei o sinal de mais, porque a gente sabe que é mais. 2y é igual a 8, mas eu quero saber o valor do y. Y é igual a 8, né, que estava desse lado já, e o 2 que multiplicava passou dividindo embaixo do 8. Y é igual a 8 dividido por 2, 8 dividido por 2 é 4. Então, o nosso total de motos é... Qual é o total de motos aí? 4. Tem 4 motos nesse estacionamento. Professor, e agora? Como que eu acho o total de carro? Agora é bem mais simples. O terceiro passo, se você já descobriu o total de motos, já descobriu uma das incógnitas, o terceiro passo é escolher qualquer equação aqui, qualquer uma equação, e substituir o y por 4. Tá? Olha, professor, eu quero pegar a segunda equação. Quer pegar a segunda para substituir o y por 4? Pode. O que vocês vão fazer? 4x mais 2 vezes, no lugar do y, 4. 2 vezes 4 igual a 48. Valores altos, tem número multiplicando na frente da letra. Para que pegar a segunda se essa primeira está tão facinho? Pode qualquer uma, professor? Pode qualquer uma, ok? Então vamos pegar a mais fácil, para facilitar para vocês.
x mais y igual a 14. Eu pego a primeira equação, que é mais fácil, porque eu não sou bobo e eu não quero ficar perdendo tempo nessa equação maior. Tanto faz a equação que eu uso na hora de substituir uma letra. Então, para descobrir o total de carros, eu pego a primeira equação, que é mais fácil. X mais y igual a 14. Se o y é 4, x mais quem? Mais 4. Mais y mais 4 é igual a 14. X é igual a 14. Esse 4 que está somando, eu passo para cá, ele vem tirando. X é igual a 10. Gente, eu montei a equação. Substituí o y e ficou x mais 4 igual a 14. Ficou uma equação com uma letra só. Isolei o x, passei o 4 que estava somando, passei subtraindo para cá. Ficou x é igual a 14 tira 4. 14 tira 4, sobram 10. Olhando aqui na hora que a gente montou, já dava para saber que era 10, né? Ó, x mais 4 é igual a 14. Que número mais 4 dá 14? 10. Então, qual é a minha solução? 10 e 4. Professor, mas você achou primeiro o 4, o total de motos, e depois você achou o carro. Por que você colocou nessa ordem? Eu posso pôr 4 e 10? Não, está errado se pôr 4 e 10. Por que está errado, professor? Porque no início do problema, a gente falou que x é o total de carros e y é o total de motos. Quem aparece primeiro? X. Ah, mas achei por último. Não interessa, não importa. X é o total de carro. 10 carros. Primeiro é a primeira letra aqui. Se fosse y e x, primeiro seria o y, depois o x. Mas é x e y. X e y na nossa equação. Primeiro o valor do x, depois o valor do y. Primeiro o valor da primeira letra que aparece, depois o valor da segunda. Tá? Então tem que ser nessa ordem. Será que está certa essa resposta? Vamos fazer um teste rapidinho. 10 e 4. 10 mais 4 no lugar do y dá 14? Fechou. E aqui no lugar 10 e 4 no lugar desses dois x e y aqui, ó. 10. 10 no lugar do x. 4 vezes 10, 40. Pensa em guardo 40. 2 vezes 4 no lugar do y, 8. 40 mais 8, 48. Repara que serviu para as duas. Então, essa solução é verdadeira. Ok? Método da adição. Outro método, professor? Outro método. Eu, particularmente, acho esse método aqui, ó, da adição, bem mais fácil. Eu acho, não sei se vocês vão achar, tá? Mas eu acho ela mais fácil. Embora, nesse exemplo, o primeiro método ficaria mais fácil. Mas eu acho esse aqui mais gostoso de fazer, esse método da adição. Como que funciona o método da adição? Consiste em somar os termos semelhantes das duas equações, com o intuito de cancelar uma incógnita para trabalhar apenas com a outra. Então a intenção, gente, é sempre trabalhar com uma incógnita primeiro, depois a gente trabalha com a outra. Para que uma incógnita seja cancelada, ó, gente, coloquei entre aspas cancelada, porque a gente cancela só para resolver, mas a gente não pode jogar ela fora e falar assim, ah, eu cancelei lá no começo e eu não vou achar a resposta, o valor dela. Não, a gente cancela para ajudar a resolução de uma da outra incógnita e depois a gente acha o valor dela. A gente tipo deixa ela de lado um pouquinho. Esse cancelar é esquecer ela que ela existe um pouco, mas depois a gente chama ela de volta. Para que uma incógnita seja cancelada, é necessário que seus coeficientes sejam simétricos. Ou seja, mesmos valores absolutos com sinais opostos. Mais 1 e menos 1, mais 2 e menos 2, mais 3 e menos 3. Gente, valores simétricos são isso, tá? Para eu cancelar alguma coisa, um valor, eu preciso gastar tudo. Quando a gente fala cancelar, é fazer ele virar zero. Se eu tenho 10 reais, como que eu cancelo 10 reais? Eu gasto os 10 reais. Se eu devo 10 reais, como que eu cancelo a minha dívida? Eu pago 10 reais. Então, para cancelar uma letra, o valor que estiver na frente dela tem que ser o mesmo nas duas, tipo 2 e 2, 7 e 7, 9 e 9, 10 e 10, porém com sinais opostos, tá? Eles são simétricos, sinais opostos. Mesmos valores numéricos, né? 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, mas com sinais opostos, tá? Então vamos lá. Primeiro passo. A gente tem a equação aqui inicial, né? Qual que era a equação do problema? Professor, que problema você está fazendo?
eu estou fazendo o mesmo exemplo do carro e moto, tá? Ó, x mais y 14, 4x mais 2y 48. Eu vou usar o mesmo exemplo. Primeiro passo, transformar o y da primeira equação no simétrico de 2y da segunda equação. Para isso, basta multiplicar toda a primeira equação por menos 2. Ó, como que funciona o sistema, então, o método da adição? É eu pegar as duas equações e somar, tá? Então, vamos supor aqui, ó. Eu vou pegar essa primeira equação e vou somar. X mais 4x, 5x. Y positivo mais 2y, 3y. Repara que se eu somar do jeito que está, eu vou ficar com 5x, 3y, e aqui vai dar 8, 12, sobe 1, 62. Vou ficar assim, ó. 5x mais 3y igual 62. Não adiantou nada, porque a intenção de somar é cancelar uma letra. E eu fiquei com 5x e 3y. Piorou mais minha vida, porque aumentaram os valores deles, né? Para eu cancelar uma incógnita, eles precisariam ser o quê? Se aqui embaixo é 4x, aqui em cima tinha que ser menos 4x. Porque daí, ó, eu devo 4x, eu pago 4x, zerou. Ou aqui deveria ser o quê? Se embaixo é 2y positivo, quanto que tinha que ser aqui em cima para cancelar o y? Menos 2y. Que daí, se eu devo 2y e eu tenho 2y, eu corto. 2y negativo e 2 positivo. Se eu tenho 2 e eu devo 2, eu pago e zerou, tá? Por isso, a gente precisa transformar uma das letras aqui em cima no negativo. Aqui embaixo é tudo positivo. Então, eu tenho que pegar uma delas e transformar em negativo. Ou eu transformo esse x aqui em 4x negativo, ou esse y em 2y negativo. Para não ficar muito difícil, eu peguei o 2y, que é o menor, e vou transformar ele em negativo. Como que eu transformo ele em negativo? Se aqui na frente é 1, eu multiplico por 2. Só que se eu multiplicar por positivo, ele fica 2y positivo. Não adianta muito, ele tem que ficar negativo. Como que eu troco o sinal do mais aqui? Na hora de multiplicar. Eu tenho que multiplicar por menos. Então, o que eu fiz? Esse y aqui eu multipliquei por menos 2. Aí ele vai ficar menos 2 vezes y, menos 2y. Aí eu fico menos 2y e 2y positivo. Aí eu consigo cancelar o y. E eu trabalho só com x. Ah, é só fazer isso? É. Mas é fazer isso só com y? Não. Gente, não se esqueçam. Numa equação, se a gente quer multiplicar um valor dela por alguma coisa, a gente precisa multiplicar todo mundo, incluindo esse x, o y, que a intenção é ele, e esse 14 também. Então, como que vai ficar meu sistema se eu multiplicar tudo isso por menos 2 da primeira equação? Então, o que eu fiz? Multiplicar a primeira equação por menos 2. Olha o que eu fiz, então. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Olha aqui na frente, a equação da frente aqui da seta. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes 14, menos 28. Repara que eu mudei a primeira equação inteirinha. E a segunda? A segunda não multipliquei ela por nada, eu copio. 4x mais 2y igual a 48. Repara que eu mudei a primeira e copiei a segunda. Por que eu fiz isso? Agora eu vou somar os semelhantes. Então vamos lá. Ó. 2x mais 4x. Aliás, devo 2x e pago 4x, eu fico com 2x. Devo 2y e pago 2y, eu vou ficar com 0y. Tá? 2, eu devo 2, eu pago 2, a intenção é essa mesmo, é cancelar. Ó. Eu faço esse risco porque a intenção é cancelar. Eu nem precisava colocar 0 aqui. Ó. Se eu devo 2 e eu pago 2, acabou tudo. Não tem mais y, não tem mais dívida, não tem mais dinheiro. Zero. 0y. É igual. Do outro lado também tem que resolver. Se eu devo 28 e eu vou somar com meus 48, o que eu tenho? Eu tenho uma dívida e um dinheiro. Se eu devo 28 e eu tenho 48, eu pago e ainda me sobra 20. Como que ficou então? 2x mais 0y igual a 20. 0y, 0 na frente de letra não existe, então ficou 2x igual a 20.
2x igual a 20, qual é o segundo passo? Eu só fiquei com uma incógnita só o x. É resolver isso, gente. Ó, segundo passo, achar o valor do x, então. 2x igual a 20. 2x igual a 20, eu isolo o x, o 20 eu copio, o 2 que multiplicava, eu passo dividido. X é igual a 20 dividido por 2, x é igual a 10. Tá? 10 é o valor de x. X é quem? Carro. Então, o total de carro é 10. O que eu faço agora para achar o valor do y? Só pegar uma das duas equações. Depois que eu acho um dos valores, aí eu pego qualquer uma e substituo. Qual que é mais fácil eu pegar? A primeira? A primeira, certo? Total de carros é 10. Quem é 10? É o x. Pego uma dessas duas equações iniciais e substitui o total de carros. X mais y é igual a 14. No lugar do x eu coloco 10, mais y igual a 14. 10 mais y igual a 14. Então ficou assim. Deixa o y sozinho desse lado, 14 já estava do outro lado, e esse 10 eu passo junto com 14. Ele era positivo, ele passa do outro lado dos números, negativo. Y ficou sozinho, é igual a 10 menos 14 menos 10. Y é igual a 14 tira 10 aqui, y é igual a 4. Total de motos, 4. Então, o total de carros são 10, o total de motos, 4. Ok? E resolvendo o sistema de equações geometricamente, gente? Para a gente resolver geometricamente, consiste... O que é resolver geometricamente? Consiste em encontrar dois pares ordenados que sejam soluções da equação 1 e dois pares que sejam solução da equação 2. Em seguida, esboçar o gráfico. Eu não vou cobrar muito de vocês isso aqui agora, tá? Mas só para vocês olharem aqui, ó. Temos um sistema, tá? Professor, o que eu tenho que fazer aqui? Nesse sisteminha, que é o mesmo de carros e motos, vocês podem trabalhar separadinhas as equações, tá? Ó, equação 1 e equação 2. Aí vocês vão falar para mim assim, professor, mas você não falou que tem que ser a mesma resposta? Sim, mas na hora de montar esse gráfico aqui, ó, pode ser respostas diferentes, porque você vai montar uma reta para a primeira e uma reta para a segunda separadamente. O que importa é onde elas se cruzam, e não achar o valor exato de cara. Então, o que vocês podem fazer? Na primeira equação, x mais y igual a 14, eu criei dois valores para cada. Ó, eu peguei uma resposta que serve para. Peguei duas respostas que servem para a primeira. E no quadrinho de baixo, eu peguei duas respostas que servem para a segunda. A segunda é um pouquinho mais difícil, mas olha a primeira. X mais y igual a 14. Pensa em dois números que somados dá 14. O que eu fiz aqui? Ó? 5 mais 9. 5 no lugar do x e 9 no lugar do y. 5 mais 9 dá 14? Dá. Então significa que 5 e 9 é uma solução. Para quem? Para a primeira. Não de tudo, só da primeira. E mais um valor que dá 14? 7 e 7, pode? 7 mais 7 dá 14? Dá. Repara que eu achei ó, dois pares, 5 e 9. Aí marquei aqui, ó, 5 e 9. 7 e 7. Eu marquei o parzinho, 7 e 7. Lembrando que o primeiro valor é x e o segundo é y, tá? E depois, na segunda equação, eu fiz a mesma coisa. Dois valores para o x e para o y que dá 48. Sem ser as respostas que a gente já viu lá. 10 e 4 é a resposta, a gente já sabe, né? Que a gente já resolveu de outros métodos. Mas vamos pensar em outros dois valores. Eu coloquei 9 e 6. Ó. Por quê? Se eu colocar aqui, ó, 4 vezes 9, 36. 2 vezes 6 dá 12. 36 mais 12, 48. E eu pensei em 8 em 8. Por quê? 4 vezes 8, 32. 2 vezes 8, 16. 32 que deu aqui mais 16 aqui, vai dar 48. Então eu achei dois pares para a primeira e dois pares para a segunda. Por que dois, professor? Porque se eu achar um par só, eu não consigo fazer a reta, porque eu não sei a direção da reta. Eu preciso de dois pares, porque para cada equação eu vou fazer um gráfico. Então, repara aqui, ó. A equação 1. A equação 1 é a linha vermelha. Como que eu vou fazer então, gente? Achei os pares. Vamos passo a passo. Achei os pares. Vou pegar meu plano cartesiano. Lembra do plano cartesiano da aula passada? Onde se cruza aqui é o 0. Aí é 1, 2, 3, 4, 5. E para cima 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que eu usei só números positivos. Então eu não peguei os dois lados negativos. Para a esquerda e nem para baixo.
Até para ficar melhor de olhar o gráfico aqui na hora de explicar para vocês. Então vamos lá. E a gente vai montar agora esses pares ordenados aqui, ó. Na primeira equação, repara que eu coloquei de vermelho a primeira equação, ó, a equação 1, é o gráfico de vermelho. O que eu fiz? Eu peguei 5 e 9. Quem são 5 e 9? 5 é x, 9 é y. É como brincar de batalha naval. 5 e 9. 5 do x, 9 do y. Então o que eu faço? Eu saí do 5 do x e fui até a altura do 9 do y. Ó, e liguei. Esse é um pontinho onde eles se encontram. Tá bom? Sobe linha reta, vem em linha reta, onde eles se encontram é um pontinho. Daqui. Se eu fizer só um par, eu posso cortar. O meu gráfico é uma reta, ele vai passar por cima desse pontinho que eu achei. Ele pode vir nessa direção, ele pode vir assim, 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 de qualquer jeito. Então eu preciso de dois pares para saber de onde ele vem e para onde ele vai passar em cima do outro par. Qual é o outro par? 7 e 7, não é? Então eu fiz o quê? Ó? Eu saí do 7 e fui até o 7. 7 do x, 7 do y. Repara que o primeiro par ficou aqui, o segundo par ficou aqui. É o tracejado da primeira equação, é o tracejado verde, tá? Ó, 5 e 9, ó, 5 e 9, 7 e 7, 7 e 7. Agora com esses dois pontinhos aqui, do 5 e 9 e do 7 e 7, eu peguei essa linha vermelha e passei por cima dos dois. Agora eu sei para onde vai minha reta, tá vendo? A minha reta vermelha, ela vai descer para cá, que é a primeira equação, e vai ser para o infinito. Elas vão para o infinito, tá? Tudo bem, gente? Então, ó, ela desceu, cortou os dois pontinhos, os dois pares ordenados, ela passa por cima das duas pontinhas e vai para o infinito dos dois lados. E agora, eu vou achar o outro par. 9 e 6 e 8 e 8. E eu fiz o tracejado de azul, da segunda equação. Tá? A reta do gráfico está em preto, né? Ó, a equação 2 está aqui, mas o tracejado eu fiz em azul. 9, 6 e 8 em 8. Ó. 9 e 6. Onde que está o 9 e o 6 do 9 do x e 6 do y? O par ordenado eu pego assim. 9 do x e 6 do y. Ó, saiu do 9 do x e ligou lá no 6, ó, 6 do y está aqui. Ó. Saiu do 6, saiu do 9, o pontinho está aqui. Qual é o outro da segunda equação? 8 e 8. Ó. Saiu do 8, o azulzinho, e veio aqui no outro 8. 8, 8. E o pontinho está aqui. Como eu tenho dois pontinhos azuis, que é da segunda equação, eu liguei para o infinito para cima, para o infinito para baixo. O que aconteceu quando eu liguei os pontinhos azuis da segunda equação? Ela cortou o gráfico da primeira equação. Repara que esse gráfico eles se cortaram. Quando esses gráficos se cortam, a resposta final, a resposta verdadeira, porque essas duas respostas não é resposta do nosso sistema. Essas duas respostas que eu coloquei aqui são respostas para a primeira equação. Essas duas são respostas da segunda equação. Mas não é resposta do sistema, porque do sistema tem que servir para as duas ao mesmo tempo. E qual é a única resposta que serve para as duas ao mesmo tempo? É onde essa seta se cruzou. Ó. Onde que essa reta cruzou? A reta vermelha cruzou a reta preta. Foi nesse ponto aqui. Ó. E onde que ela se cruzou? Olha de onde ela sai do x. Ela está aqui, né? Aonde ela vai do x? Ela vai no 10. E aonde ela vai no y? Se eu seguir reto. Ela vai no 4. Primeiro é o valor do x, 10 e 4. 10 e 4 não são as mesmas respostas que a gente encontrou nas resoluções anteriores? Sim. 10 mais 4 dá 14? Dá. 4 vezes 10, 40. 2 vezes o 4 dá 8. 40 mais 8, 48? 48. Então, quando a gente faz no gráfico, o ponto a gente tem que montar dois pares certinho para cada um. E o ponto que elas se cruzam é a nossa solução. Ah, professor, você usou 5 e 9, eu queria usar número bem alto. Bom, vai dar 14. Você quer usar número bem alto? Se você usar 100, você vai ter que usar menos 96. Então você vai ter que usar 100 aqui, menos 96 lá embaixo. E vai ter que fazer um gráfico muito grande. Então tentem usar números sempre pequenos, tá bom? Pode até usar negativo nesse caso aqui. Ah, professor, mas você falou na aula anterior, que eu lembro, quem lembrar, né? Professor, você falou na aula anterior que quantidade não pode ser negativa.
Mas se eu montar um par ordenado negativo aqui, eu não estou querendo dizer que é a resposta. Eu só estou querendo achar dois pontos. Posso usar negativo para achar os pontos? Pode, se der certinho 14, usando, ó, por exemplo, usando 14 e menos 10, vai dar 4? Opa, perdão. 24 menos 10 vai dar 14? 24 menos 10 dá 14. Posso usar o 24 e o menos 10? Pode. Vai ficar muito grande seu gráfico e você vai ter que usar o lado negativo, mas pode? Pode, porque ele não é a resposta final. A resposta final nesse caso não poderia ser negativa, porque é quantidade de carros e quantidade de motos. Não tem como ter uma quantidade negativas, né? No estacionamento. Então, era isso aqui no plano cartesiano, ok? Pessoal, essa aula está muito longa, ficou 45 minutos. Ficaram 45 minutos de aula. Então, tem mais dois exemplos para vocês aqui. Dê uma acompanhada nesses dois exemplos de como eu resolvo, tá? Ó, eu fiz mais. Deixa eu ver se são dois. Isso, são mais dois. O primeiro exemplo aqui eu fiz na soma, tá? Ó, a soma de dois números é 16. X mais y é 16. E a diferença é 8. X menos y, diferença é menos. Menos y é igual a 8. O que eu fiz? Eu montei o sistema e pergunto, quais são esses números? Gente, repara aqui, ó. Esse caso eu fiz pelo método da adição. Por quê? Repara o y. Aqui ele já é mais e aqui ele já é menos. Aqui na frente é 1, aqui na frente é 1. Eu não preciso o método da adição é aquele que a gente multiplica por alguma coisa para mudar. Porém, o menos e o mais y já são negativos. Um é positivo e um é negativo. Eles já são simétricos, eles já são mesmos valores, 1 e 1, com sinais trocados. Então é só cortar, nem precisa multiplicar. Então o que eu fiz? Ó? Eu posso somar direto que já vai zerar o y. X mais x, 2x. Eu tenho mais um y e menos um y, zerou o y. É igual a 16 mais 8, 24. Eu somei já os dois sistemas, nem precisou, como fala, multiplicar por alguma coisa para poder cortar depois. Já deu para cortar direto. Então é mais fácil a adição nesse primeiro caso. Ficou 2x igual a 24, x é igual a 24 dividido por 2, x é igual a 12. Peguei uma das equações, qualquer uma das duas, ó, peguei a primeira. 12 no lugar do x mais y tem que dar 16. Que número que eu vou somar com 12 que vai dar 16? Porque é 12 mais y. Que valor que vai ser o y que quando eu somo com 12 vai dar 16? Posso fazer de cabeça ou aqui ó, simplesmente 16, o 12 passa tirando, o y é menos 4. É 4, perdão. Então a solução desse sistema é 12 e 4. Será que está certo? 12 mais 4, 16. E 12 tira 4, dá 8, certinho. E esse segundo exemplo, exemplos a mais que eu coloquei, eu usei a substituição. Ó. X mais 2y igual a 19, 2x menos 4y igual a menos 18. O que eu fiz aqui? Lembra que eu falei que é mais fácil isolar quem já está sozinho, sem número nenhum? Eu fiz pelo método da substituição. O que é o método da substituição? Isola alguém. Eu peguei a primeira equação, o x que já estava sozinho aqui, ó, sem número na frente, eu deixei x é igual. O 19 já estava depois, e esse mais 2 eu passei menos 2. Aí ficou x é igual a 19 menos 2y. Na segunda equação, aonde tinha o x aqui, 2 vezes x, eu coloquei o 19 menos 2y. Ficou 2 vezes. Se eu isolei o x na primeira, eu tenho que resolver na segunda. Se eu isolasse o x na segunda, eu teria que substituir na primeira. Eu não substituo na mesma, tá bom? Eu substituo na outra que sobrou, quando eu isolo. Ficou 2 vezes x, 2 vezes 19 menos 2. Menos 4y eu copiei, igual a menos 18. Copiei todo o restante aqui, ó. Menos 4y menos 18. Faz a distributiva, 2 vezes 19, 38. 2 vezes menos 2y, menos 4y. Esse menos 4y é outro que eu copiei, igual menos 18 eu copiei. Então, ó, 2 vezes 19, 38, 2 vezes 2, 4, mais com menos, menos, menos 4y, esse aqui eu copiei, e o menos 18 eu copiei, só abaixei. Deixei número de um lado, letra do outro, né? Menos 4y eu deixei antes do igual,
menos 18, e esse 38 passou para o outro lado, menos 38, porque ele foi para o lado dos números. Menos 4 com menos 4, se eu devo 4 e eu devo 4, eu devo 8y. Se eu devo 18 e eu devo 38, eu somo a minha dívida, eu devo 56. A letra não pode ficar negativa, multiplica por menos 1. Menos 8y igual a menos 56. Então, se eu multiplicar por menos 1, eu multiplico ela toda para trocar o sinal. Fica 8y positivo, porque era negativo. O 56 era negativo, ficou positivo. 8y é igual a 56. Isolo o y, o 8 que multiplicava passa dividindo, 56 dividido por 8, y é igual a 7. Achei o valor do y que é igual a 7, pego uma das duas equações. Professor, qual é a equação que é mais fácil de eu pegar? Olha, aqui tem negativo, os números são maiores. Pega a primeira que é mais fácil. Quem eu vou substituir? É o y. Para achar agora, já achei o y. Quem que precisa achar? Precisa achar o x. Peguei a primeira equação. X mais 2y igual a 19. Está aqui, ó. X mais 2y igual a 19. X mais 2 vezes o y. Agora o y é 7, a gente já achou. X mais 2 vezes 7 é igual a 19. X mais 2 vezes 7, 14, é igual a 19. Copiei o 19. Isolo x, x é igual. 19 já estava do outro lado, o 14 positivo passou tirando, ficou menos 14. X é igual a 19 tira 14, 5. Qual é a minha solução? 7 e 5? Não, a minha solução é 5 e 7. Por que, professor? Porque primeiro é o valor da primeira letra. Mas você achou o x depois, não tem problema. O primeiro é o x, o segundo é o y, ok? 5 e 7 é a minha solução. Gente, exercícios. Usando as letras x e y para representar as incógnitas, valores desconhecidos, monte um sistema de equação para cada um. Então aqui tem 3 situações, problemas. Eu quero que vocês montem o sistema, não precisa resolver o sistema, tá? É só para montar, abrir a chave e montar como vocês acham que ficam. X mais y igual a alguma coisa, x menos y igual a outra coisa. Duas equações com duas incógnitas no sisteminha, ok? Número 2. O par ordenado 10 e 7 é a solução do sistema? Gente, não precisa resolver o sistema como nenhum método. Se vocês quiserem saber se é solução, pega o 10 e o 7, no lugar do x põe o 10, no lugar do 7, do y põe o 7. Substitui e vê se dá 16. Acabou? Não, porque para ser verdadeiro, para ser solução, não é só a primeira que tem que dar 16. Vocês têm que pegar esse valor, colocar na segunda, e na segunda tem que dar 41, tá bom? Então, tem que testar nas duas e ver se na primeira dá 16 e na segunda dá 41, aí sim é solução. Mesma coisa aqui, ó. Vocês vão pegar 1 e 2 e 2 e 1. Não pode ser as duas, né? Vai ser uma delas. Qual delas é a solução? Por isso que eu falei, ó, parece que é a mesma coisa, mas a ordem é importante. Vocês vão testar 1 e 2, 1 e 2 e 1 e 2, para ver se dá 3 e 8. E vão testar 2 e 1, 2 e 1, para ver se dá 1 e 2 nas duas, para ver se dá 3 e 8. Depois 2 e 1, 2 e 1 nas duas, para ver se vai dar 3 e 8. Qual der é o par ordenado verdadeiro. Na número 4, aí eu quero a solução. Por qual método, professor, você quer? O método que vocês escolherem. Professor, eu vou fazer no quadriculado todos os gráficos. Ótimo. Faz bonitinho, caprichadinho. Eu quero ver também onde estão os pontos, tá bom? Com régua direitinho. Ah, eu quero fazer adição. Faz pelo método da adição. Eu quero o método da multiplicação. Tanto faz. Preciso que façam só, tá bom? São esses 4 exercícios, tá? O roteiro da semana. Leitura complementar do livro didático. Página 151 a 159, que fala sobre sistemas. Resolver esses 4 exercícios dessa folhinha, que eu acabei de falar com vocês. Não tem exercício do livro, não vou cobrar exercício do livro essa semana, ok? Não precisa copiar nada, é só responder os exercícios. Essa videoaula eu vou colocar o link para vocês aqui, tá bom? Os alunos que estiverem no Google Classroom, as observações de sempre, né? Devolver na escola no dia 21, postar para mim no Google Classroom até o dia 21 de setembro ao meio-dia. Os alunos que pegam na escola, vai pegar esse material no dia 9, né? Que porque teve feriado dia 7, segunda-feira. Vai pegar 9 de setembro, que é quarta-feira. Perdão. Esse material aqui vocês vão pegar
Na segunda-feira vocês vão estar com esse material em mãos. E vão me devolver na segunda-feira, 21 de setembro. Eu estou confundindo as semanas aqui, perdão, gente. Material do dia 9 vocês já pegaram já. Esse aqui é para a semana seguinte do dia 9. Vocês vão pegar, então, esse material no dia 14 de setembro, né, na segunda-feira 14, quando vocês estiverem entregando o que vocês pegaram no dia 9. E vão devolver esse material na escola no dia 21. Quem pegou na escola no dia 14 esse material vai devolver no dia 21 até o meio-dia, certo? Gente, bons estudos, Deus abençoe a todos. Boa aula. A aula foi um pouco longa, foi uma aula inteira, na verdade, né? 55 minutos aqui, 56 minutos. Mas vejam com calma, tá bom? Vejam, avaliem, façam o exercício ouvindo a aula, se for preciso, tá bom? Qualquer coisa, estou por aqui. Fiquem com Deus, boa semana, bons estudos. Tchau, tchau.